Olá, boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui novamente para conversarmos um pouco sobre as palavras de Deus, sobre a Sagrada Escritura. Hoje convido você a fazer a oração e reflexão comigo, lendo o capítulo 11 do João, nosso evangelista Águia, né? Vamos ler o capítulo 11, sendo que seria o último sinal que o João apresenta para nós desde as bodas de Caná. Nós vamos falar um pouco de Lázaro hoje, a leitura muito forte, muito emocionante, muito de conversão, né, de crença, né? Vamos lá? Ressurreição de Lázaro, capítulo 11, nos versículos 1, vamos lá, até o versículo 44. Tá? É compridinho, mas são palavras curtas de cada versículo. Havia um doente chamado Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era quem havia ungido o Senhor com mirra e lhe enxugara os pés com os próprios cabelos. Seu irmão Lázaro estava doente, as irmãs lhe enviaram um recado. Senhor, teu amigo está doente. Ao ouvir isso, Jesus comentou: essa doença não vai acabar com a morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era amigo de Marta, de sua vez irmã de Lázaro. Quando viu que estava doente, prolongou por 2 dias sua estadia no lugar. Depois disso, disse aos discípulos: vamos para a Judéia. Os discípulos lhe dizem: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, queres voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem caminha de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem caminha de noite tropeça, pois não tem luz. Dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro está dormindo, vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se está dormindo, ficará curado. Jesus, porém, se referia à sua morte, enquanto eles creram que se referia ao sono. Jesus lhe disse abertamente: Lázaro morreu. É por vós que me alegro de não estar lá, para que creiais. Vamos vê-lo. Tomé, que significa gêmeo, disse aos demais discípulos: vamos também nós morrer com ele? Quando Jesus o encontrou há 4 dias no sepulcro Betânia, e Betânia fica a uns 3 quilômetros de Jerusalém, muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para dar-lhes pêsames pela morte de seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus chegava, saiu ao seu encontro, ao passo que Maria permanecia em casa. Marta disse a Jesus: se estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido, mas sei que Deus concederá o que pedires. Diz Jesus: teu irmão ressuscitará. Diz-lhe Marta: sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Crês nisto? Respondeu-lhe: sim, Senhor, eu creio que és o Messias, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Dito isto, ele foi chamar em particular sua irmã Maria e disse-lhe: o mestre está aqui e te chama. Ao ouvir isso, ela se levantou depressa e dirigiu a ele. Jesus não havia ainda chegado à aldeia, mas estava no lugar em que Marta o encontrara. Os judeus que estavam com ela na casa, consolando-a, ao ver se levantar depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao sepulcro chorar. Quando Maria chegou aonde estava Jesus, ao vê-lo, caiu aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorando e também os judeus que o acompanhavam, estremeceu por dentro e disse-lhe agitado: onde o colocaste? Dize-lhes: Senhor, vem ver. Jesus começou a chorar. Os judeus comentavam: vede como o amava? Mas alguns diziam: ele que abriu os olhos ao cego e não pôde impedir que este morresse?
Jesus, estremecendo de novo, foi ao sepulcro. Era uma cova com uma pedra na frente. Jesus disse: retirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do defunto: Senhor, já cheira mal, pois faz 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram a pedra. Jesus levantou os olhos e olhou para o céu e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas o digo pela multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Dito isto, gritou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e as mãos atadas e com as vendas de seus rostos envolto num sudário. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos muitos momentos fortes aqui em apresentação. E aqui sendo a última colocação de todos os sinais de Jesus, sendo este o 7º sinal, começando pelas bodas de Caná, João nos espelha e nos mostra muito bem que o último pecado a ser vencido é o que passou por Lázaro, que é a morte. Lázaro jaz amigo de Jesus. Em outrora, Jesus ainda fica mais 2 dias onde estava, né, para depois ir ao encontro de Lázaro. Ou seja, se chegasse um pouco antes, pode ser que Lázaro não passasse pelo sepulcro, mas tudo já estava acontecendo como Deus planejava. Não como o homem pensava ser, ou como Marta e Maria pensavam ser, mas como Deus queria que fosse. E Jesus faz essa caminhada. No 4º dia, Jesus vai ao encontro desse defunto, já fedendo. Mas qual o propósito? Ressuscitar, ressurgir a vida a Lázaro, mostrar a onipotência e a força de nosso Deus, mostrar que esse Jesus é parte de Deus, que esse Jesus é o nosso próprio Deus. Se compadece com a família e chora junto com os judeus e com Marta e Maria. As duas cobram: mestre, se tivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Logo depois Jesus encontra também Marta: se tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ele morreu para a ressurreição. A maior ressurreição apresentada é a vida que Cristo nos dá todos os dias. É o que Cristo vem ao nosso encontro todos os dias. Nós sempre chegamos até a pedra do sepulcro, tentamos até removê-la, podemos até remover essa pedra do sepulcro. Mas de lá de dentro, da pedra para dentro, é com Jesus. Irmão, você pode ter muita fé, acreditar, mas se você não abrir o seu coração, não buscar como as irmãs buscaram, que ele poderia fazer algo por aquele que já estava morto, aquele que já estava há 4 dias cheirando mal, conheceu a corrupção da morte. Depois do 4º dia, então, ele vem e sai para uma nova vida, para um perfume de vida. Sai do fedor da morte para a vida. Jesus nos apresenta isso. Para vencermos a morte, precisamos da vida. E para termos vida, precisamos estar nos ramos da videira, que é Jesus. Se refletirmos bem, Jesus é apresentado aqui por João não como um milagreiro. Jesus é apresentado em todos os momentos, até agora esse 7º, como sinal. O sinal arrasta a multidão, o sinal transforma a multidão. Veja, sinais dados ao povo. Não só um milagre assim, de um cego ali na casa do cego, não. É mais do que isso. Quando ele põe o barro, anteriormente também, é um dos sinais que estão aqui para trás, ele esfrega o barro e o cego enxerga, né? E remove a pedra e ele ressuscita.
tamanha força que há em Jesus. E olha só como Jesus de Deus se compadece de você e de mim, porque você vai ver que na leitura aqui, Jesus chora. 33, ó. Quando viu Jesus, Marta e Maria chorando, e os judeus se compadeceu dele. Ainda pergunta, onde o colocaste? E depois, no 35, Jesus começa a chorar. Olha lá, capítulo 35, Jesus começa a chorar. Mas esse mesmo Jesus que chora, vai ao encontro do sepulcro e vê a sua força. Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai do buraco. Lázaro, sai de onde estás. Que possamos ouvir esse Jesus também dizer para você, saia desse buraco que você está. Ressuscite, levante e depois vá. Olha lá, depois deixe eu ir. Ou seja, estou vivo, agora eu posso ir. Porque tenho Jesus dentro de mim, porque tenho um Jesus que intercedeu por mim, porque tenho um Jesus que me deu a força. Amém? Então vamos depositar essa esperança nesse Jesus. Não tenhamos medo, não. Os sepulcros têm que ser quebrados, todas as pedras têm que ser removidas, principalmente a que está aí no seu coração, travando você de enxergar com amor aquele que precisa de perdão, ou mesmo que você precise de um perdão. Deixe essa pedra quebrar e abrir, esse cheiro ruim da soberba, do egoísmo, sair de você para que entre o perfume de Cristo, para tornarmos pessoas boas, pessoas solidárias, para que esse mundo que ainda tem chance de ser transformado, seja transformado. Amém? Bom domingo a todos. E louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.